queridos irmãos e ouvintes do nosso canal da Igreja no Gama. Deus abençoe vocês. Estamos aqui dando continuidade à nossa série do livro na minha mão. Vamos continuar com as lições da palavra por meio de livros explicativos que nos ajudam e muito no nosso conhecimento e no nosso crescimento espiritual. Nós estamos agora desfrutando este livro, Como Vencer a Batalha Espiritual. Ou seja, o Senhor nos dá armas, nos ensina caminhos, nos ensina quem é nosso inimigo, como lidar com as batalhas espirituais a qual nós vivemos todos os dias. E neste capítulo, que é o segundo capítulo do livro, nós vamos ver quais são a estratégia do inimigo de Deus e como vencer essa batalha espiritual. Como nós vimos no primeiro capítulo, ali nos é dito que o inimigo de Deus, ele levanta muitas artimanhas, muitas estratégias, distrações, muitas coisas para distrair o povo de Deus. No primeiro capítulo nós vimos isso, né? Como nós podemos vencer? E no segundo capítulo, o Senhor nos dá essa continuidade, nos mostra caminhos que nos apontam, né, para como o Senhor vai nos revestir, como o Senhor pode nos preparar para enfrentar as batalhas espirituais. Vamos começar com Efésios 1, 18 e 19, já está aqui, vou ler aqui para vocês. Aqui fala assim, o 18 e o 19 fala: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui fala que, né, segundo a palavra, o Senhor tem nos iluminado por meio da palavra, que o Senhor Jesus, Ele nos fez um chamamento, e por meio desse chamamento nós temos uma esperança de vencer essas batalhas. Mas aqui está nos dizendo que essa esperança está na palavra. Aqui o Senhor nos faz conhecer, Ele diz assim, qual é a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos. Então a Bíblia fala que há uma suprema grandeza do poder de Deus, que é a palavra. Então logo de início nós vemos que nós temos uma luta, mas o Senhor já nos aponta aqui que nós podemos vencer por meio da palavra. A palavra é a suprema grandeza do poder de Deus. Todo o poder de Deus está na sua palavra. Logo, eu preciso dessa palavra para me vencer, para me lutar contra as forças espirituais do mal e para me vencer. Porque nunca, irmãos, eu nunca posso enfrentar o inimigo de Deus, que hoje é o nosso inimigo, com a minha força. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, nunca havemos de enfrentar e nunca havemos de vencê-lo em nós mesmos. Não temos força alguma em nós mesmos, mas toda força espiritual do mal só é vencida por meio da palavra. Amém? E no 20 ele fala assim, ó: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Então, por meio da palavra, o Senhor nos mostra que Ele venceu todas as coisas. O Senhor, desde o princípio, o Senhor venceu o inimigo de Deus com a palavra. O próprio Senhor Jesus venceu Satanás ali no deserto, na tentação, com a palavra. Então, toda a história da Bíblia, Satanás, toda a hoste de Satanás, toda a força espiritual do mal, sempre foi vencido por meio da palavra de Deus. E aqui hoje não é diferente. E aqui fala assim, ó: e qual ele exerceu nele, em Cristo. Em Cristo, Deus venceu Satanás em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele venceu até a morte, todo o poder da morte, Cristo já venceu. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele venceu a morte. Então, mas ele venceu com a palavra. E aqui fala assim, ó:
e Ele está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Então, irmãos, logo nós também estamos com Ele assentado. Se nós cremos, como diz o 18, aos que crê, se nós cremos, nós podemos vencer toda a força espiritual do mal e nos assentar nos lugares celestiais, em Cristo, não é em nós mesmos, como eu disse. Então, irmãos, vemos que por meio da palavra, da confiança que nós temos no poder da palavra, nós vamos vencer. E nós vamos vencer porque nós vamos estar acima de todo principado, de toda potestade, acima, porque nós estaremos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Amém? E aqui, dando continuidade, aqui ele fala assim, como nós podemos vencer? Nós precisamos conhecer quem nós somos e quem é o nosso inimigo. Hoje não lutamos contra sangue e carne, mas sim contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Ele atua nas regiões celestes, mas o nosso Senhor Jesus, Ele está assentado acima de toda potestade. Ele está assentado. E nós que cremos também estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, acima de toda potestade do ar. Amém? Aqui no versículo, no Efésios 6, mais para frente aqui um pouquinho, ele nos ilustra bem essa palavra. Efésios 6:11, ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do inimigo, do diabo. E o 12 fala, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como eu disse, é a atuação dele. O campo do inimigo é nas regiões celestes. Mas o Senhor Jesus, Ele já ressuscitou, como eu digo, Ele já venceu Satanás, Ele venceu a morte e seu poder. Por isso, hoje Ele está sentado acima nos lugares celestiais. Então, nós que cremos, se nós tivermos em poder da palavra, usando a palavra, nós também estaremos com Ele assentados acima. Por que eu digo isso, irmão? Se nós estivermos envolvidos na palavra. O Senhor hoje tem nos dispensado a sua palavra, semana após semana. O Senhor não tem nos deixado nenhuma falta de palavra. O Senhor tem nos suprido com abundância. Todos os dias nós temos palavra, temos imersão, temos palavra profética, temos grito de guerra com nossos adolescentes. O Senhor tem nos suprido palavra com abundância. Então não temos falta de palavra. Porque a Bíblia diz, sem palavra o seu povo se corrompe, mas nós já temos achado essa palavra, e nós estamos prosperando, a igreja tem crescido, nós temos avançado no nosso crescimento espiritual, por meio da palavra. E aqui agora 2 Pedro, quero ler aqui para vocês, 2 Pedro 1:19, nos fala assim, temos sim, assim, tão mais confiança, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva avance em nosso coração. Então a palavra profética, como eu disse, que o Senhor tem dispensado para nós todos os dias, é que nos dá força, que nos capacita, que nos alimenta, é que nos encoraja e que nos dá caminho. É como uma candeia, uma luz que brilha no escuro. Uma candeia, quando se acende, ela brilha e ela dá direção. Você tendo uma luz no meio de uma escuridão, ela vai lhe mostrar o caminho. Então a palavra profética para nós hoje tem sido isso, um caminho para nós, uma luz nas nossas trevas, e nos ensinado o caminho, como agradar a Deus, como fazer a vontade de Deus, assim como Jesus focava em fazer a vontade do Pai. A palavra profética também, ela tem nos dado essa direção, como agradar a vontade, fazer a vontade de Deus, assim como o Filho fez a vontade do Pai. Amém? E aqui no Efésios 2:6, vou voltar aqui um pouquinho. Efésios 2:6 também vai nos mostrar. 2:6 fala assim, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, como eu disse,
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor nos tem mostrado a sua palavra com riqueza de detalhes. O Senhor tem nos apontado o caminho, o Senhor tem revelado para nós coisas maravilhosas por meio da sua palavra. Encorajo vocês a acompanhar toda a lição, todas as lições. O Senhor tem nos dado caminhos por meio da sua palavra. Ele tem nos iluminado. E também esse livro, irmão, no capítulo 2, ele nos aponta que 4 estratégias do nosso inimigo. Como eu disse, não é contra sangue e carne, mas nós devemos conhecer quem é o nosso inimigo e qual as artimanhas, qual a estratégia, o que ele usa a fim de nos atacar. Amém? O primeiro ponto que o livro nos aponta, ele fala que ele quer isolar-nos do apóstolo. Aqui em Gálatas, nos mostra bem, não tenho tempo de ler tudo, mas Gálatas nos mostra bem esse quadro. Gálatas, Paulo, ele adverte aos Gálatas sobre os judaizantes que era contrária à palavra de Paulo, sempre trazendo confusão na mente deles, sempre trazendo questionamento, colocando dúvida, com outro evangelho, sempre. E Paulo, ele adverte eles, vou ler poucos versículos aqui para vocês. O 3, de 1 a 5, só para vocês entenderem. O 3, de 1 a 5, ó, Paulo está dizendo: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, Paulo estava advertindo quem tem mostrado essas coisas para você. Quem tem distraído vocês? Que, na verdade, será que Cristo morreu por vocês em vão? Porque eles tinham aprendido um evangelho por meio de Paulo. Agora eles estavam distraídos com outras palavras, com outros ensinamentos. E Paulo vem assim advertir. Paulo os chama de insensato. É falta de sensatez, deixar a palavra profética, deixar a palavra da luz do Senhor para ouvir outras coisas, outros ensinamentos que não vêm de Cristo. É como se Paulo dissesse assim: acaso Cristo morreu em vão? Então, irmãos, devemos ter muito cuidado com outros ensinamentos, devemos ter atenção à palavra. O que o Senhor tem nos ensinado por meio da palavra, ela é como uma luz que brilha em lugar tenebroso. Nós estamos vivendo dias tenebrosos, mas a palavra, ela dá luz, ela nos dá a direção. Essa foi a primeira estratégia do inimigo. A segunda, ele quer promover confusão, oferecendo outra palavra, como eu disse, né? Está em 1 Timóteo, eu vou ler para vocês, ó. O 1, de 3 a 4, diga assim, ó: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestardes acerca de pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, Paulo está advertindo aqui, no livro de Timóteo, que eles não deviam ouvir isso, né? Fábulas, genealogia, histórias sem fim, né? Coisas contrárias à palavra, porque essas coisas iam tirar eles do Espírito. Eles tinham começado no Espírito, agora eles estavam na carne, porque discussão leva as pessoas para a carne. Não devemos estar perdendo tempo com isso, contendendo, é verdade, isso ou aquilo, não. Devemos focar na palavra, permanecer na palavra. Não permitamos que essas coisas venham para nos distrair, porque esse é o foco do inimigo, essa é uma artimanha do inimigo. E a terceira, ele diz assim, corromper a nossa mente com dúvidas, né? Essas coisas vêm e traz dúvida à nossa mente, né? Essa é a estratégia de Satanás. Quando a dúvida entra, acabou,
né? Nós precisamos permanecer firme, permanecer inabaláveis, né? A nossa fé tem que ser firme. Precisamos ser pessoas posicionadas. Eu creio na palavra, eu creio no que o Senhor tem nos falado. Essa é a palavra de Deus. Eu preciso crer isso. Então, irmãos, que o Senhor tire de nosso coração toda dúvida, porque onde há dúvida, o inimigo entra, o inimigo semeia ali uma contenda, uma situação por meio da dúvida. Que o Senhor guarde o nosso coração. E a quarta também, já para mim finalizar, é levantar fortalezas e sofismas na nossa mente, que está em 2 Coríntios 10, vou ler aqui para vocês. 2 Coríntios 10, do 3 ao 6. Vou ler para vocês. Porque embora andando na carne, não limitamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas, anulando mentiras, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Igual eu falei para vocês, o Senhor tem nos dado palavra em abundância. Devemos permanecer simples e obediente, que a nossa mente possa permanecer cativa na palavra, simples e obediente, porque o inimigo hoje ele tem levantado, né, fortalezas, né, na mente, causando dúvida, como eu disse, né, levando pensamentos, né, levando coisa, criando sofisma, mentira, com muitas mentiras, né, e isso cria na mente da pessoa fortaleza. A pessoa começa a resistir à palavra, resistir à comunhão, resistir à presença dos santos. Isso é uma fortaleza, isso o inimigo tem criado. Devemos, Senhor, guarda minha mente, eu quero permanecer com a minha mente cativa à simplicidade e à obediência devidas a Cristo, amém? E para me fechar, irmãos, eu vou ler Efésios 6, do 3 ao 17, para encerrar. Volta aqui no Efésios 6, 13 ao 17, aqui fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos de toda a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Então aqui em Efésios 6, o Senhor nos mostra, Ele nos dá uma armadura. O Senhor nos prepara para a batalha, porque estamos em guerra, né? Nós como igreja somos as guerreiras do Senhor. Estamos vivendo em guerra, sempre a igreja viveu em guerra. É uma batalha espiritual que vivemos, né? Todos os dias. E aqui Ele nos aponta que há 6 ferramentas que o Senhor nos mostra. E eu achei muito rico, ganhei muito isso, que aqui 5 dessas ferramentas, dessas armas que o Senhor deu, é para a sua defesa, é para você se cingir, se guardar. E uma só é para ataque. O Senhor armou a sua igreja, né? O Senhor armou aqui com todos esses aparatos aqui, para que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis. Primeiro é para a nossa defesa, para nós nos revestir. E a única arma que é de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra. Então o Senhor, Ele está sempre nos revestindo, nos adestrando para a guerra, né? Para os ataques, mas Ele nos reveste, Ele nos guarda, né? Aqui Ele nos guarda aqui, ó, com a armadura, Ele nos guarda com o cinto, né? Com o cingindo da verdade, com o vestido da couraça. Ele calça os nossos pés com a pregação do Evangelho. Ele nos dá para embraçar o escudo, né? Segurar o escudo para nos proteger. Mas Ele nos dá também, e o capacete, né? Formando 5. Mas a espada do Espírito é a única arma que temos para atacar. É a espada
do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, não tente enfrentar o inimigo de Deus com a sua força, com as suas armas. Não, se mantenha na palavra, se reveste da palavra, use a palavra, desfrute, mergulhe, faça sua imersão, envolva-se na palavra, para que você possa escapar do dia mau. E assim está, aqui como diz, né? No 13, e assim você pode permanecer inabaláveis. A vontade de Deus hoje é que nós não só lutemos com as armas que Ele nos deu, que é a palavra, mas permanecer inabaláveis. Amém? O Senhor possa permanecer conosco, nos dando a palavra. Vamos continuar no desfrute do livro. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal da Igreja no Gama, né? Coloque comentário, coloque alguma coisa nas notificações, para nós saber qual é o assunto, né? O que você tem ganhado por meio dos livros. Amém? E Jesus é o nosso Senhor.